A sociedade em geral tem vindo a debater inúmeros temas da atualidade, temas da Ucrânia, temas da guerra, mas também temas do dia a dia, temas dos tribunais, temas das nossas famílias. E assim sendo, não quisemos hoje deixar de trazer a Exposende, a primeira de uma das, certamente, iniciativas regulares que viremos a ter e que iremos transmitir para todo o mundo a partir do Auditório do Turismo de Exposende. É hoje um prazer grande ter convidado Francisca Solange Martins, autora de um livro Caminhos Tortuosos de uma Transgênero e que nos contará um bocadinho mais sobre si, e também a doutora Alcina Faneca. Mas mais do que estar eu aqui a contar-vos esta história, apenas dar-vos o agradecimento à Câmara Municipal de Esposende em ceder o auditório para esta realização, como vos dizia há pouco, transmitida em direta para vários milhares e vários pontos ao longo do nosso país, e agradecer também à Exposende TV que hoje faz esta transmissão. Uma nota para quem nos está a ver em casa, de que todas as perguntas ao longo desta conversa podem ser colocadas diretamente através do link da transmissão e que aqui depois serão colocados a cada um dos nossos convidados. Mais do que estarem a ouvir-me, e não foi certamente para isso que se conectaram, eu deixo-vos com Maria Hipólito, que é a moderadora deste nosso debate esta noite. Todos. Começo então por agradecer o convite a mim endereçado pelo Escritório de Advocacia Sebastião Moraes. Agradeço também a presença das nossas convidadas, de quem nos está a ver e de quem nos está a acompanhar também em casa. Doutora Francisca Solange, casada com 3 filhos, nasceu num corpo de homem onde nunca se sentiu confortável. Aos 56 anos de idade, toma então a decisão corajosa de ser fiel àquilo que sentia e assumir-se como uma mulher. É advogada e não abandonou a sua carreira e hoje vamos conhecer um pouco melhor da sua história e dos desafios que encontrou ao longo do seu percurso. Muito boa noite, doutora Francisca, e seja bem-vinda. Doutora Alcina Faneca, de 29 anos e de etnia cigana, terminou recentemente o seu mestrado em Direito Criminal e pretende seguir o objetivo da magistratura, tornando-se assim a primeira juíza cigana em Portugal. Teve de enfrentar vários estigmas, tanto na sua própria comunidade como na restante sociedade, mas nunca desistiu do seu sonho. Muito boa noite e seja bem-vinda, doutora Alcina. Em primeiro lugar, queria perceber um bocadinho do percurso percorrido de cada uma, nomeadamente quando e o porquê de ter surgido este interesse pela área do direito, e queria perceber quais foram os passos que consideram mais relevantes e que deram nas vossas carreiras, e passo então primeiro a palavra à doutora Francisca para nos contar um pouquinho mais da sua história. Antes de mais, boa noite a todas e a todos. Já fui apresentada, sou Francisca Solange. Quando é que apareceu o interesse pelo direito? O interesse pelo direito já é um interesse de há bastante tempo. Eu cheguei a exercer direito como homem em 2010, depois acabei por desistir, porque na verdade não me sentia bem. Pronto, foi na altura em que eu não conseguia nem estar nos tribunais. Porque apesar, é verdade que quando nós temos uma especificidade diferente daquela que a sociedade em geral, que é o tal estigma, que é o objeto hoje desta tertúlia, esse estigma acaba por nos afetar no nosso todo, porque a partir do momento que a sociedade vê em nós uma determinada especificidade, um advogado na altura, num advogado que deveria andar de fatinho, de gravata e ter um comportamento estereotipado, que é aquele comportamento específico do advogado em geral. Portanto, nem poderia ter, por exemplo, como eu usava já naquela altura, as unhas envernizadas, embora com um verniz mais claro. Portanto, mesmo assim eu sentia-me mal. Vamos lá ver. Não queria dizer que se calhar fosse culpa das pessoas que me observavam, mas o facto delas se fixarem em mim, ou nas minhas unhas, ou nos meus, nas minhas pestanas, ou que já estavam um bocadinho diferentes daquilo que a sociedade considerava
o ser um advogado, portanto, sem maquilhagens, sem absolutamente nada, e eu sentia-me bastante mal. E foi aí que eu fiz várias formações relacionadas com o direito. Por exemplo, a formação em igualdade de género foi uma das primeiras que eu fiz. Apesar de não estar diretamente relacionada com o direito, tem a ver com o direito, que é a igualdade, pelo menos entre os géneros. Depois tive a sorte de entrar numa organização de apoio a vítimas de violência doméstica, a Associação Projeto Criar no Porto, e foi estranho porque eu era, se calhar, o único, na altura, homem, que me associei a essa associação das vítimas de violência doméstica, porque outros homens não queriam, eu estava, aliás, no próprio curso de igualdade de género, eu também era, vamos lá ver, eu costumo dizer que éramos 15 mulheres, mas eu era a única com corpo de homem. Portanto, era uma formação em igualdade de género em que éramos todas licenciadas, éramos 9 sociólogas, 3 psicólogas e 3 licenciadas em Direito. Mas eu era a única que tinha o aspecto masculino. E, aliás, pronto, claro que foi nessa formação em igualdade de género que eu cheguei à conclusão que, afinal de contas, que eu tinha que sair do buraco, já não aguentava mais. E, mesmo nessa formação, passamos, apesar de, na altura, não conseguir ainda alterar a minha identidade no registro civil, nessa formação passamos a ser 15 mulheres, realmente. Porque eu conseguia-me abrir, as minhas colegas do curso apoiaram-me a 100%, e foi nessa formação que eu me libertei totalmente e disse, não, finalmente somos 15 mulheres. E como digo, depois a seguir eu tive a oportunidade e a sorte de me associar à Associação Projeto Criar, que é uma associação de apoio a vítimas de violência doméstica, conhecer a doutora Leonor Valente Monteiro, que é vogal na Ordem dos Advogados, na parte dos direitos humanos, e a doutora Clara Sotomayor, que foi juíza do Tribunal Constitucional, atualmente é juíza conselheira do Supremo Tribunal de Justiça, que me propuseram uma formação em violência doméstica e criminalidade infantil na Universidade Católica do Porto. Precisamente, vamos lá ver, essa formação em violência doméstica era para prestar apoio à associação, às vítimas que apareciam na Associação Projeto Criar. Ora, claro que nessa altura já era licenciada, aliás, já tinha um mestrado também em Direito Criminal, mas ainda praticamente, vamos lá ver, não exercia, não era capaz de exercer. Estamos a falar em 2012, 2013. Mas depois, com essa formação em igualdade de género, tive que ganhar coragem para dizer em casa a toda a gente, à minha mulher e aos meus 3 filhos, tive que ganhar coragem de dizer que aquilo que se passava comigo, porque eles já me conheciam, sabiam bem aquilo que eu era, apesar de verem, mas toda a gente fingir que não via, porque eu maquilhava-me muito em casa. Cheguei até a uma altura que tinha mais sapatos de mulher do que de homem. Vamos lá ver, na altura em que eu, para o exterior, saía com fatinha e gravata. Toda a gente nos aniversários oferecia-me uma gravatinha e, claro, o que é que eu ia fazer, não é? Com muita pena minha, entre aspas, quando eu fiz a alteração de género, foram dezenas de gravatas que ainda nem tinham saído da caixinha. Ou para outras pessoas, ou algumas até para o lixo, porque não ficou nada em casa. Claro que eu só alterei a minha identidade, ou como ia dizer, peço desculpa, tive que ganhar coragem para enfrentar, porque vamos lá ver, eram os únicos que eu não conseguia enfrentar. Eu conseguia enfrentar toda a gente, mas sobretudo as minhas filhas, e o meu filho também, eu não conseguiria enfrentar.
E nessa altura eu ganhei coragem e disse não, vou ter que ir. Uma vez reunimos todos em casa, à volta da mesa e pronto. E disse que não havia volta a dar, que aquilo que se passava comigo eu não era só gostar de me maquilhar ou gostar de me vestir de mulher, é que eu era uma mulher e ia mudar a minha identidade. Claro que as coisas não correram a 100% como toda a gente imaginaria que poderiam correr, ou como eu gostaria que tivessem corrido. Houve vários problemas. Pelo menos durante um ano a Geninha foi acompanhada por uma psicóloga. Vamos lá ver, que foi bastante... Essa psicóloga, a doutora Raquel Rio Novo, do Hospital de Barcelos, ela foi bastante eficaz. Depois acabou por ter conversas com as duas e lá conseguimos a verdadeira felicidade, porque na verdade muitas vezes nós, ao sermos aquilo que os outros querem que a gente seja, nós acabamos por ter uma falsa felicidade. Nós não somos felizes, vamos lá ver, nós não conseguimos, não conseguindo ser nós próprias, como é que vamos ser felizes? Damos aquela impressão de felicidade e muitas vezes, e posso dizer que se calhar aqui nesta zona do Conselho de Todos os Esposende, onde tenho vivido nos últimos 40 anos, as pessoas se calhar até me viam como uma pessoa feliz, mas na verdade, claro que não era, não é? Agora, o direito, possivelmente por encontrar muitas injustiças, aliás, o mestrado em Direito Criminal é um mestrado que até nem é muito usual. Atualmente, a maioria das faculdades nem faz o mestrado em Direito Criminal, porque, vamos lá ver, há outras áreas, se calhar mais apelativas para os jovens do que o Direito Criminal. Eu, na altura, escolhia e fiz isto já foi em 2009, quando eu fiz o mestrado em Direito Criminal, porque eu queria defender. Claro que na prática, se calhar a coisa não é bem assim, não é? Mas porque eu queria defender as vítimas. Mas na prática nós acabamos por, se calhar, até defender mesmo agressores, porque a atividade da advocacia é mesmo assim, nós não podemos só defender, então precisamos de viver, precisamos de comer, não é? E pronto, acho que respondi à sua questão, não sei se... Sim, acho que sim. Era, no fundo, para nos dar um pouquinho de contexto da sua carreira e acho que, de facto, foi preciso muita coragem para todo o seu percurso. Mas já vamos entrar um bocadinho mais a fundo de seguida. Passo então agora a palavra à doutora Alcina para nos contar também um pouquinho da sua história no direito. Boa noite, então eu sou Alcina Faneca, tenho 28, vou fazer 29, não há problema, em junho. Tenho uma filha com 3 anos, que é a Vera, tenho que falar nela porque ela é o centro de tudo, ela é a minha vida. O meu gosto pelo direito surgiu aos 6 anos. Não tenho bem a certeza porquê, mas eu acho que foi devido ao facto de já na altura o meu pai ter sido vítima um pouco deste estigma e então foi envolvido num problema que ele não tinha nada a ver, mas apenas porque estava naquela altura no momento certo, no momento errado, na hora errada, não é? E aconteceu que ele foi envolvido nisso e eu percebia pelas conversas que a minha mãe tinha que estava a haver uma injustiça e então acho que também foi por isso que eu depois decidi. Na altura já dizia à minha mãe que queria ser juíza, na altura queria ser juíza e lembro-me que fiz um desenho na escola em que a professora nos disse que teríamos de fazer o desenho da profissão que nós gostaríamos de ser e eu desenhei a juíza, o meu pai e o outro senhor e depois fiz um balãozinho e lá escrevi, o outro senhor já não lembro como é que se chamava, vai preso e o António fica livre, ou qualquer coisa assim, meu pai é António, pronto, eu já fiquei com aquela ideia, aquilo mexeu muito comigo e foi a partir daí também que eu comecei mais a querer saber mais, já nessa altura, era muito pequenina, e porque fazia perguntas à minha mãe, não muito específicas, tinha 6, 7 anos, mas foi a partir daí.
Depois, o meu percurso, apesar de eu ser, apesar de eu ser cigana, foi muito normal, fiz a escola normal, depois fui para o secundário, que é ali perto eu vivia numa aldeia, fiz o secundário em Torre de Moncorvo e depois vim para o Porto fazer a minha licenciatura em Direito na Universidade Católica e acabei por fazer também um mestrado. Posso dizer que tenho a sorte de nunca ter sentido qualquer tipo de preconceito pelos docentes. No entanto, a nível dos meus colegas não posso dizer o mesmo, infelizmente, até porque senti que eu nunca tive vergonha porque eu tenho muito orgulho de ser cigana e acho que isso é uma mais-valia para mim, eu acho que é porque eu adoro ser e não conseguia, acho que não seria eu se não fosse. E na altura, quando os meus colegas se aperceberam, porque pode ter surgido em conversa, eu comentei com alguém porque não tinha por que esconder. E algumas pessoas afastaram-se de mim. E então, pronto, aí senti-me um pouco triste, mas também não afetou em nada porque eu continuei o meu percurso sem qualquer problema. A nível da Ordem dos Advogados também, nunca senti qualquer tipo de preconceito a nível de docentes, funcionários, ou seja, eu sempre mostrei, e depois também, como eu acabava por aparecer em algumas entrevistas, as pessoas começavam a conhecer um pouco e então sabiam que eu era cigana, mas nunca tive esse tipo de problema, não posso dizer que tive a nível de docentes e de pessoas com quem trabalhava e até inclusive no meu estágio, nunca tive esse problema. O que eu posso dizer acerca da minha vida profissional, não é? Um marco importante foi há cerca de uma semana, porque abri atividade e vou finalmente abrir o meu escritório, que eu acabei há pouco tempo, também com um colega, claro, não vai ser sozinha agora, porque para começar é sempre um pouco difícil, é um marco importante na minha vida e da minha família, não é? E estou com toda a força para que corra bem. Não sei se respondi. O que eu posso dizer, também quero acrescentar que, apesar de eu ser cigana, a minha família sempre me apoiou bastante e sempre fez com que tudo fosse mais fácil e não tudo mais difícil. Ou seja, eu, apesar de ser cigana, estive longe, estive a cerca de 200 km de casa a estudar, dormia no Porto, claro, como é óbvio, muitas das vezes não ia aos fins de semana, ficava de 15 em 15 dias e ia à casa, depois quando podia, ou seja, mas nunca tive, da minha família mais próxima, dos meus pais, dos meus tios, sempre tive um apoio incondicional. Embora houvesse algumas pessoas, algumas da família e fora da família, que faziam comentários menos positivos acerca do facto de eu estar longe, mas o meu núcleo principal esteve sempre comigo. Pronto, a minha pergunta era mesmo nesse sentido, também era dirigida à doutora Alcina, e era, pronto, porque sendo etnia cigana, acho que o papel da mulher acaba por ser muito delineado e por vezes pode ser visto com maus olhos quando elas tentam fugir um pouco desse caminho. Ia mesmo perguntar como é que a sua comunidade, pronto, já ouvi que a sua família lidou bem, mas o resto da comunidade, como é que sentiu, como é que conseguiu lidar? A nível da comunidade, principalmente, pronto, a comunidade que está ali mais próxima de mim, ouvia comentários negativos, não diretamente para mim, nem para os meus pais, mas sim para terceiros que depois os meus pais vinham saber, não é? No entanto, como os meus pais são incríveis e sempre me apoiaram bastante e nunca deram ouvidos a esse tipo de comentários, embora até eu terminar mesmo a licenciatura e perceberem que eu estava mesmo a estudar e que estava na realidade mesmo a fazer aquilo que me prometi, que me propus a fazer, sempre houve comentários que eu não estaria a estudar, que eu não ia ser ninguém, que eu não ia fazer nada. Dentro da própria comunidade é um pouco triste, não falo fora da comunidade, talvez também houvesse, mas sei que dentro da comunidade algumas pessoas te fizeram esse tipo de comentários. Obrigada. Pronto, agora a doutora Francisca acho que já acabou por responder também um bocadinho a como é que a sua família acabou por lidar com todo este processo, mas agora pergunto então se acha que neste momento já conseguiu atingir essa paz e já consegue exercer a advocacia em paz consigo própria e mesmo na sua família. Sim, aliás, a minha alteração de género e depois dessas questões que surgiram ao fim pelo menos durante o primeiro ano, que muitas vezes parecia
mesmo os membros da minha família queriam que eu desistisse da ideia, porque era uma ideia que diziam que, aliás, teve uma das minhas filhas que atualmente até se calhar até é mais chegada a mim, que, vamos lá ver, que ela não viu nada bem essa parte de eu alterar a minha identidade, de passar a ser vista por toda a sociedade como uma mulher, não viram essa questão muito bem mesmo. Mas, no entanto, o tempo, costuma-se dizer que o tempo faz passar tudo, e a verdade é que, pelo menos há 4 anos para cá, acho que somos muito mais felizes, porque isto, como eu disse há pouco, é a falsa felicidade que nós trazemos connosco, porque na verdade é infelicidade pura. Vamos lá ver, uma pessoa transgénero, sobretudo feminina, como foi o meu caso, em que durante os últimos 30 ou até 40 anos sempre vesti roupa feminina interior. Há muitos anos que eu pinto as minhas unhas dos pés de vermelho. Ora, isso era um obstáculo para mim, sobretudo que eu moro e sempre morei à beira-mar. Imaginemos que no verão eu não ia para a praia, porque só o facto de eu ter que tirar o verniz das unhas, só isso era impeditivo para tudo. Eu não conseguia ser eu própria, precisamente por causa disso. Ora, eu maquilhava-me e vestia-me de mulher em casa. Ora, para não ter que tirar as maquilhagens, para não ter que me vestir de homem, eu também não saía, não íamos ao restaurante, não íamos... São, às vezes, questões que a maioria das pessoas comuns não se põem, não sabem aquilo que acontece connosco. Mas a verdade é que isso era impeditivo para tudo, para vivermos. Ora, a conclusão, eu não ia de férias com os meus filhos, eu não ia para a praia com eles, eu não ia para os parques, eu não ia... acabava por não viver, precisamente por essa questão de eu manter no interior aquilo que eu gostava. Portanto, eu não queria de forma absolutamente alguma, e muitas vezes de manhã, imaginemos que eu dormia não maquilhada, mas com as unhas das mãos pintadas, por exemplo. E uma das coisas piores que me acontecia era de manhã ter que retirar o verniz. Porque, vamos lá ver, eu punha-me a questão, mas porquê? Aliás, é uma das questões que eu também pus no meu livro, era esse porquê que me envolvia todas as manhãs, que eu próprio não conseguia responder. E foi daí a revolta que nasceu dentro de mim, que eu disse, não, agora, vamos lá ver, vou deixar de ser quem os outros querem que eu seja, para passar a ser quem eu quero ser. E foi a partir daí, pronto, que houve realmente muitas dificuldades, muitos obstáculos que foram surgindo. Como a doutora Alcina disse, também tive problemas, sobretudo com... Ela falou da comunidade cigana, mas eu falo da comunidade, da sociedade em geral, daqueles que eram mais... que eram pessoas que conviviam mais comigo. Tive pessoas que, pura e simplesmente, desapareceram. Vamos lá ver. Eu ainda tinha, muitas vezes, aquele amigo, entre aspas, que me telefonava, olha, Francisca, eu precisava... Francisco. Eu queria esquecer isso, mas é verdade que às vezes a gente para explicar tem que o relembrar, o que não é assim muito fácil para mim, mas tinha aqui uma questão tal, que achas e não sei o que, não sei o que mais. Pronto, para isso. Mas a partir do momento que eu alterei, parece que as minhas qualidades, de um momento para o outro, desapareceram, porque pelo menos para os amigos e conhecidos deixaram de me fazer essas questões, deixaram de telefonar. Ou quando me telefonavam,
tratavam por Francisco e não por Francisca. Não sei mais aquilo que possa dizer, porque estaria aqui a noite toda a falar disto, mas não foi fácil, sobretudo. Vamos lá ver, aquilo que eu considero que seja o maior problema, não só para a etnia cigana, como para as pessoas com especificidades diferentes, para mim o maior problema é nós deixarmos amedrontar pelos outros. Vamos lá ver. Nós chegarmos a um ponto em que dizemos assim, mas se eu fizer, o que é que me vai acontecer? Se eu for assim, o que é que me vai acontecer? Eles vão-me pôr de lado, eles vão-me afastar, E nós, claro que mediante esse estigma que temos diariamente, nós não conseguimos ser nós próprios. E isso é um problema que, infelizmente, acontece nas sociedades. Eu só consegui ser eu própria, a coisa de... Em primeiro lugar, quando resolvi todas as questões com a minha família, o meu núcleo familiar. A partir daí, eu comecei a ser eu própria. E eu, como digo, e aliás é uma das questões que eu explico no meu livro, nós só conseguimos ser livres quando nos pomos fortes. Porque a fragilidade, quando nós nos sentimos frágeis, toda a gente faz aquilo que quer de nós. Mas a partir do momento que nós dizemos assim, não, eu sou forte, ninguém me vai afetar, ninguém faz nada, e então deixamos de ter receio de tudo o que nos envolve. E passamos aí sim a ser nós próprios, e claro que pessoas comuns, pessoas iguais a outras quaisquer, sem qualquer outra especificidade, e conseguimos levar a nossa vida, que é aquilo que me acontece felizmente atualmente. Eu vou para um tribunal com o juiz, com colegas, com clientes, com outra parte. Sou eu. Eu não quis, por exemplo, mexer na minha voz, porque ainda... Às vezes tenho dificuldades por telefone. Ainda foi a semana passada, eu telefonei para o Tribunal da Relação de Lisboa para falar com uma funcionária. E disse, olha, sou a doutora Francisca Solange. E ela, doutora Francisca Solange, realmente faz parte aqui do processo, mas é a doutora Francisca Solange? Eu disse, sou. Eu tenho que explicar cada vez, sobretudo por telefone, porque é que tenho a voz grossa. Porque às vezes tenho essas... mas de resto... Pessoalmente, não tenho. Claro que às vezes vejo, mesmo e sobretudo agora com as máscaras, percebo-me que colegas e juízes, isso quando me ouvem falar, fica assim um bocadinho, mas pronto. Mas é só isso. Não sinto discriminação relativamente ao exercício da profissão. Não sinto. Era exatamente essa também a minha pergunta, se a nível da sua carreira sente que perdeu clientes ou que o processo de transição... Vamos lá ver. Eu não vou dizer que tenha perdido clientes. Agora, possivelmente, não ganhei alguns. Portanto, não é questão de os perder, porque o cliente que me vem ver, com certeza que ele fica satisfeito e eu faço... o melhor que posso e sei a favor desse mesmo cliente. Agora, possivelmente, não ganho em alguns, devido realmente ao meu género. Nós não sabemos, mas sinto, pelo menos ali na Vila da Apúlia, que as coisas poderiam ser mais claras do que aquilo que são. Eu tenho alguns clientes na Apúlia, mas sinto que possivelmente algumas pessoas podem não me vir ver precisamente por causa do género. E que realmente nós sabemos, e é isso sobretudo que eu quero fazer passar para a sociedade em geral, que, aliás, o meu livro acho que é muito importante, porque o meu livro fala dessas questões todas, que é muito importante que a gente veja cada ser humano como um ser diferente
E não é a cor, ou a raça, ou a etnia, ou a orientação sexual, ou a orientação de género que vai alterar, seja lá aquilo que for. Portanto, a pessoa é aquilo que é, portanto, independentemente. Claro que eu sou apologista, sou feminista e apologista da igualdade de género, porque sei e já lidei com vários casos em que a mulher em geral, até era discriminada em vários aspectos, e eu sei que nós, vamos lá ver, não somos nem mais, nem menos, nem piores, nem melhores do que outra pessoa. Cada pessoa é a pessoa própria, cada um tem a sua própria especificidade, mas, vamos lá ver, claro que não há muitas advogadas transgênero, não há muitas advogadas de etnia cigana, mas quando as houver, com certeza que elas não serão piores do que outras, serão... há umas com certeza que serão melhores, outras piores. Isto é como nas faculdades, há pessoas que tiram notas superiores, notas inferiores. Eu, felizmente, na faculdade nunca deixei nenhuma cadeira para trás, pronto, porque também é aquela motivação, aquela força de dizer quero conseguir. De resto, acho que nós temos que... Eu digo no meu livro uma coisa, porque isso foi uma das questões que me foi apresentada na formação em igualdade de género, que uma das formadoras foi a Ana Beires, que ela me perguntou, aliás, às 15 mulheres que faziam parte da formação, qual era a característica humana que nós considerávamos ser a mais importante. E eu, depois de pensar muito, disse para mim, a maior característica e a mais importante característica humana é a diferença. Eu disse a diferença porque saiu-me assim, eu disse é a diferença, porque eu tenho 2 filhas gêmeas e elas são muito idênticas, quem as conhece sabe que elas fisicamente são muito idênticas, mas de resto elas são praticamente, posso dizer, o oposto uma da outra. Portanto, não há pessoas iguais, não existem, porque é impossível haver 2 pessoas exatamente iguais. Por causa disso é que, para mim, a maior característica é mesmo a diferença. Mas dentro da diferença, sermos todos iguais. Porque, claro, que a nossa parte genética, a nossa parte humana, a nossa parte imaterial, que nos define, tem muito a ver com aquilo que nós somos, não é? Por causa disso é que há pessoas más, pessoas boas, mas não é pelo facto de ser cigana, ou ser cigano, ou ser transgénero, ou ser que vamos ser os maus, porque não os bons. Porque se nós verificarmos, claro que há menos pessoas em Portugal de etnia cigana do que pessoas de etnia subsaariana. Pronto, não sei, pronto, mas pouco importa. Claro que nós podemos dizer assim, apontar logo o dedo porque é cigano ou porque é cigana. Mas, na verdade, eu, infelizmente, passo alguns dos meus dias em prisões, porque, pronto, estão lá também os nossos clientes, e são raros os ciganos. Mas são raros porquê? Porque, pronto, a percentagem de ciganos em Portugal é muito, muito inferior às pessoas comuns. E por causa disso é que continuo a manter, nós somos todos diferentes, mas todos iguais. Somos capazes de fazer aquilo que realmente toda a gente consegue fazer. Temos de ter formação para isso. A Alcina teve formação em Direito, eu tive formação em Direito, aqui teve formação em Engenharia Mecânica, com certeza que cada um na sua especialidade terá essas características, mas somos todos iguais, não é? Agora, conforme a formação que cada um tenha, claro que vai ser melhor ou pior numa determinada área. Claro que sim. Dirijo-me agora à doutora Alcina e já referiu um pouquinho da discriminação que foi sentindo por parte dos seus colegas e não dos docentes, mas pergunto agora se tem algum receio em sentir algum tipo de preconceito agora que abriu o seu novo escritório e de não obter certos clientes devido à sua etnia.
Sim, claro que é um receio que eu tenho e sempre tive, não é? No entanto, já quando era estagiária, eu percebia no escritório do meu patrono, quando algumas pessoas iam lá, principalmente da vila onde eu moro, que é Torre do Moncorvo, e percebia que muitas das pessoas conheciam-me talvez desde que, quando era criança, e depois percebiam que eu estava ali e que era advogada estagiária, e não via da parte deles desdém, não via por acaso, na maior parte deles, acho que, aliás, nunca tive nenhuma situação em que não me sentisse confortável. Davam-me os parabéns e pronto, e isso também me fez sentir um pouco mais confiante. É assim, de certa forma, claro que eu agora abrindo atividade e já sendo um escritório meu, como já sou advogada, tenho um pouco de receio que não confiem em mim ou não me procurem precisamente pelo facto de eu ser cigana, porque isso infelizmente ainda acontece. No entanto, como estou a pensar dar o meu melhor e fazer o meu melhor, eu acho que, ou seja, os que vierem são bem-vindos e os que não vierem, pronto, eu acho que vão perceber com o tempo e vão vendo, porque podem ver até, podem não me procurar e verem o meu trabalho e depois até mudarem de opinião, e eu espero que sim, é para isso que eu vou lutar também. Ok, muito obrigada. Desculpe, queria também deixar aqui uma ressalva. Há pouco eu disse que senti um pouco de discriminação por parte da comunidade cigana, porque a questão foi de encontro à comunidade cigana. No entanto, eu também senti um pouco da comunidade não cigana e também senti apoio da comunidade cigana. Ou seja, senti tudo um pouco dentro das duas comunidades, senti apoio e críticas, pronto, nesse sentido. Ok, obrigada. Dirijo-me mais uma vez então à doutora Francisca e tenho noção que o mundo jurídico pode acabar por ser um pouco burocrático e surge então a pergunta se a doutora já conseguiu trocar a sua identidade nos devidos meios, nomeadamente a Ordem dos Advogados, e como é que funcionou todo esse processo? Foi a parte mais fácil. A Ordem dos Advogados, que eu julgava que não teria essa facilidade, foi a parte mais fácil, porque eu também já tinha estado inscrita em 2011, portanto eles já tinham lá tudo meu, e a única coisa que me disseram é que a inscrição estava mediante o número de contribuinte e o número de cartão de cidadão, que isso se mantinha, e foi aquilo que... E depois o nome profissional nós é que escolhemos. Aliás, como Francisco, eu tive várias dificuldades, porque o meu nome, tive que quase pôr o nome completo para aceitarem, porque já havia advogados com o mesmo nome. Como Francisca Solange foi fácil, foi por Francisca Solange e ficou o nome profissional Francisca Solange, a coisa foi fácil. Agora, relativamente a outras instituições que não fossem a Ordem dos Advogados. A Ordem dos Advogados, pela positiva, foi realmente a instituição com quem que mais me surpreendeu pela positiva, porque mal cheguei para fazer a inscrição, como Francisca Solange fez sem o mínimo problema, com o mesmo certificado que eu tinha entregue em 2011, portanto não pediram absolutamente mais nada e eu não tive problema nenhum. A maior dificuldade que eu tive, e que porque eu acabo por ser contactada por muitas pessoas, e há muito mais do que a maioria das pessoas julgam, por pessoas de transgénero, e que têm esses problemas diários no nosso país, que é a questão, em primeiro lugar, a alteração do género na Conservatória do Registro Civil, e depois, essa aí, felizmente, foi aprovada pela Lei da Identidade de Género promulgada em 2018 pelo Presidente da República, que tem um bocadinho a minha mão, que aliás eu digo no livro, em que os emolumentos a pagar na Conservatória do Registro Civil, que eu paguei ainda, eu paguei 200 euros, por causa disso é que depois, no meu livro, eu achei isso um absurdo, porque só para alterar o nome na Conservatória do Registro Civil, foi na Maia, paguei 200 euros. E que depois, através de algumas deputadas na altura do Bloco de Esquerda, eu consegui entrar na Assembleia da República no projeto de lei que foi apresentado
para a igualdade, para a identidade de género na Assembleia da República e falei lá nessa questão e nesse problema que envolveu também a SIG, a Comissão para a Igualdade de Género, porque eu tinha feito uma exposição relacionada não só com o problema de pagar os emolumentos, que é um absurdo, 200 euros na Conservatória do Registro Civil, mas também devido a um problema que eu tive com a faculdade onde me licenciei e fiz o mestrado em Direito Criminal com a Universidade de Lusíada do Porto, onde eu tive um problema e que fiz uma manifestação com a ajuda aqui da Geninha, fizemos lá uma manifestação e que foi até assim, foi caricato. Vamos lá ver, eles enviaram-me um convite para casa a convidarem para, acho que era o 30º aniversário da Universidade de Lusíada e era o 20º Congresso do Trabalho, não sei o quê, portanto havia lá festa na Universidade de Lusíada, aliás eu já tinha lá ido a outras, e enviaram-me um convite para casa do Dr. Francisco Martins, e que uns meses antes, eu já tinha estado lá na faculdade, na secretaria da faculdade, a pedir a alteração do meu nome nos diplomas e na própria secretaria. E foi aí que foi muito... fiquei totalmente frustrada, sobretudo vindo de uma faculdade. Vamos lá ver... que é suposto, sobretudo uma faculdade de Direito, é suposto que esteja mediante o direito, não só o direito civil ou criminal, mas também relativamente ao direito e a própria dignidade da pessoa humana, porque é isso que está em causa, é a dignidade da pessoa humana. É eu estarem-me a chamar homem ou Francisco quando eu sou mulher e sou Francisca, não sou Francisco. Isso mexe com a nossa própria dignidade. E foi nessa altura que eu fui à secretaria e pedi, com o cartão de cidadão novinho, em folha, eu disse, olha, eu queria alterar a minha identidade aqui nos ficheiros da universidade e queria que me alterassem os diplomas que eu adquiri aqui nesta faculdade. O funcionário mandou-me fazer um requerimento para requerer a alteração do nome e eu fiz, claro que no requerimento eu disse a baixo custo ou gratuitamente, sem custos. E depois a resposta veio-me logo, imediatamente no dia seguinte, por um professor que, entretanto, fazia parte da administração, mas tinha sido meu professor na licenciatura em Direito Criminal, Direito de Processo Penal, veio-me dizer que, pronto, na altura pediam-me 300 euros para alterarem o meu diploma da licenciatura e 200 o mestrado. Não, peço desculpa, era 400 euros. Era 300 a licenciatura, 100 o mestrado. Eu achei aquilo uma injustiça enorme. Fui ao próprio escritório dele a ver se ele alterava a posição dele e foi aí que eu fui discriminada. Portanto, em primeiro lugar, nem me tratou por doutora. Ele tratou-me praticamente como se eu fosse, não sei, tenho muito respeito pelas funcionárias lá da faculdade, mas ainda me tratou pior do que a própria funcionária. E disse que não, e aliás, na altura, isso está escrito, e foi alvo de uma queixa à Comissão para a Igualdade de Género, que infelizmente é um problema, porque essas comissões ou instituições não têm efeito vinculativo. Portanto, essas instituições podem condenar, podem como dizer, podem pedir para alterarem parecer ou podem dar pareceres, mas não são vinculativas, portanto não podem chegar à faculdade e dizerem, olha, tem que alterar ou isto ou aquilo. Não fizeram nada disso. Claro que
Foi na altura que eu recebi apoio de todo lado, inclusive da doutora Clara Sotomayor, que tinha sido minha professora na Universidade Católica e que na altura era juíza do Tribunal Constitucional. A própria Assembleia da República, várias deputadas também me deram apoio, só que não passou disso. Vamos lá ver. E como estava a dizer, relativamente a essa lei de identidade de género, é que veio realmente a acabar com os emolumentos a pagar na conservatória do Registro Civil. Já é um avanço. Portanto, as pessoas que queiram alterar o género, é só dirigir-se a uma conservatória do Registro Civil e alteram gratuitamente. Portanto, que é alterado o assento de nascimento. Portanto, o assento de nascimento, o que quer dizer que a pessoa, e muito bem, acho que a nossa lei está muito boa, é como se a pessoa tivesse nascido daquele género. Portanto, eu nasci como Francisca Solange, nasci como mulher. Portanto, ninguém no nosso país ou fora do nosso país virá alguma vez, pelo menos via documental, a saber se eu alguma vez fui homem ou não. Portanto, nos documentos não há forma de saber porque o assento de nascimento é o original. Aliás, tenho um episódio na conservatória eu já tinha feito lá alguns divórcios com essa conservadora da Maia, foi por isso que eu fiz lá na conservatória da Maia. Tenho um episódio em que demoramos à volta de 1 hora para alterar o assento de nascimento. Isto porquê? Porque quando eu nasci, claro que o meu pai era vivo. Mas quando eu fui a fazer a alteração da minha identidade, do assento de nascimento, o meu pai já tinha falecido. E então eles tiveram que, vamos lá ver, entre aspas, desligar o sistema, regressarem à altura em que o meu pai, porem lá no sistema que o meu pai era vivo, tinha a idade que tinha, a hora que eu nasci, e depois voltar a repor tudo outra vez. Portanto, como se eles tinham que não podiam pôr lá a minha mãe viúva, no meu assento de nascimento. Tinham que lá pôr a minha mãe casada. Com o meu pai, claro. E para isso eles tiveram que repor tudo. Vamos lá, houve ali 1 hora em que o meu pai, por questões civis, era vivo. E a minha mãe era casada e não era viúva. Portanto, é qualquer coisa que eu acho que nós temos uma das leis de identidade de género mais avançadas, até do mundo, não falo só da Europa, mais avançadas do mundo. Agora, é claro que temos um problema gravíssimo, que infelizmente ainda acontece muito no nosso país, é que temos boas leis, mas eficácia quase zero. E esse é o grande problema da nossa sociedade. Nossa Assembleia da República, o nosso governo, pronto, claro, quem faz as leis e até entram em vigor isto e aquilo, aplicação muitas vezes zero, eficácia nenhuma. Porque é quase só, como dizer, fazem as leis para inglês ver. E é uma das questões que mais me revolta, e continua a revoltar, é precisamente isso. É que nós temos pelo menos a percepção, quando andamos na faculdade, que realmente o juiz, no julgamento, aplica a lei. É isso, não é? O juiz tem que aplicar a lei. Portanto, é aquilo que não há outra forma. Nós dizemos assim, vamos lá ver, a Assembleia da República faz a lei, o Governo executa e o Poder Judicial aplica a lei. Só que, na realidade, não se passa nada assim. E cada vez mais a gente vai se apercebendo que a lei existe realmente, nós temos ótimas leis. Só que depois, na aplicação, na eficácia, nada acontece. E é por causa disso que, relativamente, e aliás eu fiz algumas exposições também para a Assembleia da República nesse sentido, o porquê de não isentarem de emolumentos a alteração nos diplomas ou certificados. Porque, na verdade, vamos lá ver, só que isso já mexe com o poder privado.
Porque enquanto os emolumentos da conservatória é o Estado, e que, vamos lá ver, relativamente às pessoas que alteraram a identidade de género no nosso país nos últimos 3, 4 anos, se não me engano, foram à volta de 500 a 600 pessoas. Vamos lá ver, os custos para o Estado, ora 200 euros vezes 500, é uma questão de fazer conta, mas é mínimo. E então o Estado conseguiu realmente aprovar a lei para eliminar os emolumentos a pagar na Conservatória do Registro Civil. Mas, relativo quando mexe com o privado, quando diz assim, mas claro que algumas universidades públicas, mas a grande maioria das universidades do nosso país são privadas. E quando mexe com o privado, as coisas já não são tão simples como isso. E claro que nós temos que fazer um apelo, como fez a Comissão para a Igualdade de Género, um apelo à própria faculdade, que deveria realmente ter pedido os emolumentos, vamos lá ver, que fossem necessários para pagar o trabalho, pelo menos. E eu, na manifestação que eu fiz em frente à Universidade de Lusíada, exibia 3 folhas, o preço de um café, 3 folhas A4, e eles resolviam a questão. A capa era a mesma, porque a capa nem tem o nome. Eram as 3 folhas interiores, e resolviam a questão. Mas por questões que continuam a gerar muitos problemas, não só em Portugal, mas estamos a falar sobretudo em Portugal, é o problema do preconceito, do estereótipo que está instaurado na sociedade e que para o retirar é muito complicado. E é por causa disso que tem que haver muitas tertúlias e deste género, realmente para desmistificar este problema das etnias, da raça, do género, disto, daquilo, porque afinal de contas somos todos iguais. E todos nós temos as mesmas capacidades. Desde que tenhamos formação para isso, claro que nós conseguimos, e há melhores, há piores, independentemente de tudo. Doutora Alcina, agora pergunto se a magistratura continua a ser um objetivo seu e se é um objetivo, lá está, desde criança, se continua a ser um sonho, ou se, acima de tudo, pretende provar e mostrar que é possível uma cigana chegar a ser juíza e mesmo representar a sua comunidade. Como eu já referi, sempre foi um sonho desde pequeno, é verdade. No entanto, não é que tenha deixado de o ser, mas como eu fui mãe há pouco tempo, sim, posso dizer que há pouco tempo, a minha filha tem 3 anos, e como eu moro muito longe de Lisboa, isso implicaria sempre ter que me deslocar e estar muito tempo longe e perder muito da infância da minha filha. Neste momento, eu deixei esse objetivo para um pouco mais tarde, o que não quer dizer que eu já tenha desistido da ideia. Em relação ao facto de... fez uma questão de... se pretende provar e mostrar que é possível. Exato, peço desculpa. Não, nunca foi bem esse o objetivo. Claro que isso é muito importante e sei que quando falo sobre isso, quase as pessoas que me ouvem devem especular e até dizer que será que é possível, será que ela vai conseguir um dia? E eu queria, em relação a isto que eu queria falar, eu queria referir o seguinte. Mesmo quando eu estava a fazer a Ordem dos Advogados, eu sentia muito isso, porque o facto de haver alguns comentários menos positivos levou-me a, quando eu conseguia terminar, a sentir-me feliz porque tinha terminado, mas com uma sensação de dever cumprido, e isto não devia acontecer, mas com aquela sensação de que afinal eu consegui, não era como algumas pessoas diziam que eu não ia conseguir. Pronto, e agora, vindo de encontro a esta pergunta que me colocou, claro que o facto de eu querer um dia ser juíza e espero, claro que sim, que como a doutora Solange acabou de dizer, diz que desde que sejamos esforçados e que lutemos pelos nossos objetivos, claro que é possível. E se eu um dia conseguir, claro que vou pensar no que aquelas pessoas que acham que eu não poderia ser juíza ou não conseguiria por ser cigana,
e pronto, afinal consegui, claro, vou pensar assim. Será uma bela chapada de luva branca, como se costuma dizer. Exatamente, é mesmo isso. Pronto, ainda neste tópico, e pronto, tanto como juíza como advogada, na eventualidade de ter de representar alguém da comunidade cigana, tem medo que considerem a sua opinião parcial ou que não levem tanto a sério a sua opinião? Já aconteceu e não foi há muito tempo. Ainda enquanto estagiária, o escritório teve um cliente que inclusive procurou um escritório por minha causa, não é, de etnia cigana, mas como não fui eu que fiz a representação, foi o meu patrono que fez a maior parte do trabalho. Eu também trabalhei no processo, mas era o meu patrono que representava e que em tribunal também fez quase tudo. Então, mas ainda que eu não tenha sentido isso ainda, porque também comecei a trabalhar há pouco tempo enquanto advogada, penso que sim, que pode acontecer em certos determinados processos e quando haja da outra parte uma pessoa não cigana, pode acontecer pensarem que eu não estou a ser imparcial, mas também como eu não sou juíza e sou advogada, não há esse problema. Quando for juíza, esse problema vai se colocar muito, de certeza absoluta. Pronto, tenho uma última questão então para a doutora Francisca antes de passar a palavra ao público e mesmo a quem está em casa, que é sobre mesmo a igualdade de género, até já referiu que fez uma formação nesse tema. Tendo a doutora já exercido tanto como mulher como homem, queria saber se notou algum tipo de estigma e se notou que a sua opinião enquanto homem era mais valorizada do que as suas colegas da profissão, ou mesmo agora se sente mais desvalorizada ou não tão ouvida por ser mulher. Bom, esse foi um dos motivos que me fez se calhar não a formação em igualdade de género, porque a formação em igualdade de género eu fiz antes, mas que me fez ir para a formação em violência doméstica e criminalidade infantil. Pronto, era uma formação que envolvia as duas partes, mas sobretudo relacionada com violência doméstica. Atualmente não faço muito violência doméstica, já fiz mais do que faço atualmente, porque, na verdade, os casos de violência doméstica, normalmente quem nos procura são mais os homens, os agressores, para os defendermos, do que as próprias vítimas. Porque, infelizmente, uma grande parte das vítimas de violência doméstica são pessoas com poucas possibilidades económicas. Ou, pelo menos, claro que os grandes também há violência doméstica em grupos económicos bastante elevados, mas que esses com certeza não nos procuram, nós lá procuram os grandes escritórios de advogados. Mas na verdade eu sinto e continuo pelo menos com essa consciência de que o homem é mais valorizado na sociedade que a mulher. Precisamente, vamos lá ver, porque isto tudo tem a ver com, como disse aqui a doutora Alcina, isto tudo tem a ver com, vamos lá ver, com o passado, e que isto não é fácil a gente reverter tudo para o presente, porque as sociedades foram habituadas com esse estigma. Portanto, o homem é sempre melhor do que a mulher não, vamos lá ver, é sempre mais fraca. Infelizmente, nós sabemos que isso acontece. Na prática, nós já percebemos que a mulher é mais frágil fisicamente, mas mentalmente, se não tiver maiores capacidades, tem pelo menos as mesmas. Eu até sou da opinião que uma grande parte, aliás, nós sabemos que o mundo jurídico, cada vez mais no nosso país, está nas mãos das mulheres, são mais de 60% as mulheres, tanto na advocacia como na magistratura, e cada vez aumentam mais. Porque eu acho que as mulheres, vamos lá ver, são mais justas. São mais justas, isto porquê? Porque eu não vou estar agora aqui a falar contra os homens, porque o feminismo não é
ser a desfavor dos homens e a favor das mulheres. O feminismo acaba por ser um conceito de igualdade, em que nós procuramos que toda a gente seja igual dentro independentemente do género que tenha. Mas não podemos deixar de ir buscar o passado, em que os homens foram os senhores poderosos, foram os senhores que mandavam, que faziam, que aconteciam e ainda, infelizmente, em muitos dos lares é assim que acontece. Os lares, digo, dos casais é isso que acontece. E a própria mulher, muitas vezes, porque eu deparo com muitos problemas desse género, é que as mulheres, vamos lá ver, são vítimas, mas acabam por se considerar culpadas de agressões que os companheiros ou maridos fazem sobre elas. Porque é estes estereótipos que estão enraizados na sociedade que fazem que as pessoas dizem assim, imagina uma mulher que sai sozinha à noite, vai até para uma discoteca. Pronto, ela é livre de o fazer. Mas se calhar o namorado, pronto, se fosse o marido, se calhar o marido até ia com ela, mas o namorado, que às vezes até está noutra vila ou noutra cidade, ou até nem quis ir, no dia seguinte é capaz de lhe perguntar, de lhe fazer 1000 questões, com quem andaste, com quem estiveste, com quem é que fizeste, isto e aquilo. Portanto, neste caso a mulher, de aceitar tudo aquilo que ele lhe faça, porque ela sente-se culpada. É verdade, eu não deveria ter ido sozinha, ou não deveria ter ido com amigas. E isso é um problema que nós, vamos lá ver, são estereótipos que nós temos que eliminar, temos de tentar, pelo menos, que eles desapareçam da sociedade. Porque senão, enquanto eles permanecerem, a sociedade vai ter sempre estes problemas. Vai ter sempre estes problemas da fragilidade, a suposta fragilidade das mulheres, não é? Que, na verdade, nós sabemos, infelizmente, que é assim, e cada vez mais, que as mulheres, vamos lá ver, não vou estar a dizer, não vou considerar que agora, porque alterei a minha identidade, que sou melhor que os homens. Mas não sou pior, pelo menos. Tenho as minhas próprias capacidades e homens também igualmente com mais capacidades, outros com menos, mas claro que promovo, pelo menos, a igualdade de género. E eu sinto, muitas vezes, o facto de, não sei, também, possivelmente, o facto de ser transgénero, ter alterado a minha identidade, talvez também esteja um bocadinho relacionada com isso, mas sinto que, possivelmente, às vezes, a minha opinião não é tão bem vista como a opinião de homens, mesmo que ele não esteja certo, que não esteja a falar corretamente. Mas de resto, vamos lá ver, eu sou apologista que a nossa sociedade, nomeadamente a sociedade portuguesa, está a melhorar bastante, porque eu tive, felizmente, a oportunidade de conhecer outras sociedades. Eu vivia em vários países, em vários continentes, continente americano, africano, europeu, em vários países europeus, vários países sul-americanos, e eu vim de Angola. Portanto, eu conheci vários géneros de sociedades, e a nossa sociedade, entre elas, apesar de ainda haver muita coisa a fazer, a nossa sociedade não está assim tão mal como isso. Claro que nós temos que, porque não é suficiente, vamos lá ver, o Estado querer integrar jovens ciganos nas escolas. É preciso que os outros colegas, os outros jovens, que não ciganos, que estejam na escola, deixem os ciganos integrarem-se. Porque muitas vezes os problemas, vamos lá ver, como eu disse logo no início, o facto de eu ser uma pessoa que estava num corpo que eu não me reconhecia nele, fazia de mim uma pessoa frágil. Portanto, mesmo que as outras pessoas não vissem essa fragilidade em mim,
Portanto, que eu não ser afetada pelo facto de ser uma pessoa transgénero, a mim fragilizava-me logo. Porque eu sentia que eu era diferente. Que eu não, vamos lá ver, que eu não conseguia ser integrada na sociedade em geral, precisamente porque eu era diferente. E possivelmente acontece com as etnias ou com as raças, porque as pessoas, vamos lá ver, não é fácil de nenhuma forma uma pessoa de etnia cigana estar completamente à vontade, misturada com outras pessoas sem ser de etnia cigana, sem que a própria comunidade, vamos lá ver, tenha posto ou tenha dado, não é bem formação, porque aquilo que eu defendo no meu livro, e é uma das questões que eu acho que é essencial, e aliás estive a falar com a Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade de Género, a doutora Rosa Monteiro, e foi uma das questões que eu lhe pus. Infelizmente as coisas não correm muitas vezes como nós idealizamos, mas eu considero que se nós implantarmos nos infantários e nas pré-escolas formação e igualdade de género, e claro, quando nós falamos de igualdade de género, acabamos por englobar a igualdade em todos os sentidos, de raça, etnia, isto e aquilo. Se nós implantarmos logo, a partir da tenra idade, vamos lá ver, da forma que... Eu recordo-me de um exercício que nós fizemos nessa formação em igualdade de género, que nós éramos 15 mulheres, apesar, como disse há pouco, de eu ter o corpo masculino, e então a formadora disse, olha, os 15, todas ou todos, é verdade que basta haver lá um membro com o aspecto masculino para serem todos em vez de ser todas, não é? Que é qualquer coisa, pronto, é verdade que a língua também foi feita só para... Pronto, foi feita realmente já para a superioridade masculina, porque e foi um dos gravíssimos problemas que eu sentia ao escrever o meu livro, foi precisamente isso. E que eu tinha que usar substantivos masculinos, e quando eu queria usar, pelo menos ali, que fossem neutros, mas eu não conseguia, e aliás peço desculpa no fim pelo género de escrita, porque eu não consegui pelo menos esse objetivo de pôr substantivos neutros. Ora, e como estava a dizer, agora fugi-me um bocadinho, peço desculpa. Olha, se me lembrar o que é que eu estava, se calhar, pode ser que eu continue, mas às vezes tem estas quebras. Relativamente à educação, porque se nós começarmos a dar formação às nossas crianças... eu estava a falar, pronto, agora lembrei, da tal sessão na formação em igualdade de género, em que andamos as 15 todas em círculo, depois misturamos-nos. Depois a formadora disse, mas estávamos com os olhos vendados. E a formadora depois disse, agora sentem-se todos. E toquem uns nos outros. E vamos tentar identificar a pessoa que está ao vosso lado. Todos com os olhos vendados. E a verdade é que é difícil. É difícil de nós identificarmos as pessoas com os olhos vendados. Isto porquê? Porque numa sociedade multirracial, multigénero ou multiético, como a gente queira dizer, vamos lá ver, se as pessoas estiverem todas juntas, todos com os olhos vendados, ninguém consegue saber quem é o cigano, quem é o negro, quem é o chinês, quem é isto, quem é aquilo. Portanto, é esse género de formação que eu, pelo menos na minha opinião, seria muito benéfico nós darmos nas pré-escolas, em tenra idade, de forma a que as nossas crianças começassem, ou pelo menos tivessem a percepção que somos todos iguais. Porque é esse problema que quando nós queremos educar as nossas crianças no sentido da igualdade, já é tarde demais. Porque eu digo no meu livro, vamos lá ver, nós quando nascemos somos como um computador formatado. Um computador sem nada lá dentro, sem memória.
e nós vamos acumulando memória. Só que, depois, para nós conseguirmos alterar o conceito, por exemplo, nós queremos alterá-los é tarde demais, porque nós já temos a formatação de dizer o homem é mais que a mulher. E depois é muito complicado nós chegarmos mais tarde às nossas crianças e dizer não, isso foi mal dito, isso está errado. Os homens e as mulheres são iguais. Já é tarde demais, porque a formatação já existe. E claro que espero que um dia, claro que isto é muito polémico, quando nós estamos, não é só no nosso país, quando estamos num mundo em que realmente existem pessoas como o Putin, por uma ideologia qualquer, por uma coisa qualquer, que ninguém sabe porquê, decidiu invadir um país. E estamos num mundo assim, porque é verdade que quando o governo quis implementar, acho que era cidadania, houve até uns alunos de Braga que até reprovaram por faltas, porque os pais não deixavam ir a essas aulas de cidadania. Isso foi público. Ora, claro que enquanto tivermos as pessoas assim, mas o governo é que tem que ter, vamos lá ver, tem que ser forte. E claro que fazer aquilo que, acho que foi até o Tribunal Constitucional que chegou até o Tribunal Constitucional ou no Supremo Tribunal de Justiça. Mas o governo tem que ser forte para implementar essas regras, de forma que a gente seja, vamos lá ver, e que cheguemos pelo menos, se não for agora, daqui a uma geração, e que a gente viva em plena igualdade, porque é isso que é necessário, não é? Espero que sim. Espero mesmo e esperamos todos. Pronto, pergunto agora então se há alguma questão. Força. E eu agora tomava a liberdade de algumas perguntas que fomos recebendo ao longo da transmissão que estamos a ter, e eu até lançava já duas, uma para a doutora Francisca, outra para a doutora Alcinda. Relativamente à doutora Francisca, pergunta-nos uma pessoa que nos está a ver em casa que, eventualmente, se soubesse aquilo que sabe hoje, teria efetivamente feito esta transformação muito mais cedo, portanto, porque afinal é uma coisa que a acompanha desde sempre, e se o direito em alguma medida, portanto o curso de direito foi também um impulso e perceber de que às vezes as leis nos ajudam a poder mudar as coisas e no seu caso poder efetivamente assumir-se de todo, desde logo do seu nome, e portanto se teria sido uma decisão que tivesse tomado eventualmente mais cedo e gostava de a tomar mais cedo. Relativamente à Alcina, perguntam-nos aqui uma pessoa que nos vê a partir de casa, dando-lhe os parabéns pela coragem e perguntam-nos relativamente aos seus pais, se certamente são fonte de orgulho, mas também não acha que se expõe demasiado com o facto desta causa, isso não acaba por expor demasiadamente o tema e se expor e acaba por cansar-se demasiado a si ao estar constantemente a expor-se com este tema e ser sempre reconhecida como, chamemos-lhe, a advogada dos ciganos. Sou eu. Ora, relativamente à vontade, nós sabemos, vamos lá ver, claro que há aqui uma alteração de século, peço desculpa, e esta alteração de século, vamos lá ver, por causa disso é que ninguém esperava que em pleno século XXI, em 2022, que houvesse a guerra que está a acontecer com a Rússia, porque a Rússia é que está a fazer guerra e a Ucrânia estão a ser as vítimas, na minha opinião, e acho que é a opinião geral. Relativamente ao género, relativamente às pessoas transgénero, que, vamos lá ver, isto praticamente era um tabu que existia e não só, claro que mais em Portugal, possivelmente, porque nós como país da comunidade europeia, foi a partir, se não me engano, de 1988, mas até ali nós podíamos dizer que éramos um país ainda muito, vamos lá ver, pelo menos culturalmente, muito pouco evoluído. E os tempos eram totalmente diferentes. Eu, nessa altura, vamos lá ver, eu comecei a sentir uma vontade muito, muito forte de alterar a minha identidade quando eu comecei a fazer pesquisas na internet.
Quando eu comecei a ver que realmente num país tal, fulano tal ou fulana tal alterou, e foi aí que eu comecei porque de antes, apesar de eu sentir que realmente eu não estava bem, não era a pessoa que toda a gente dizia que eu era, apesar disso, se calhar a questão de alterar o género, ela não apareceu com a mesma facilidade porque é verdade que o mundo da internet é incrível. E foi por causa disso que o Putin, peço desculpa de falar também muitas vezes, porque é qualquer coisa que me deixa realmente muito, muito triste, porque eu vivi estes problemas que os ucranianos estão a viver. Aliás, no meu livro está relatado esse problema também. Mas vamos lá ver. Ele cortou as ligações do Facebook, do Twitter, as ligações das sociais, pronto, cortou-as na Rússia, precisamente porque isto, vamos lá ver, a própria internet consegue fazer uma revolução, ela sozinha. E sem a internet as pessoas hoje em dia não têm informação absolutamente alguma, porque eu estou certa que se a Rússia tivesse acesso às redes sociais, que era aquilo que eu queria dizer há pouco, com certeza que os russos já se tinham revoltado há muito. E eu comecei a sentir essa maior vontade de alterar a minha identidade quando comecei a ler, porque eu tenho acesso ao computador já há muitos anos, não sei porquê, mas também por questões de trabalho. O meu primeiro computador custou 1.200 ou 1.300 contos, portanto qualquer coisa, o meu primeiro telemóvel custou 700 ou 800 contos, não sei se a maioria dos jovens já nem sabe aquilo que são contos, mas claro que eu não pensava na alteração, porque essa alteração nem era viável. Veja que até 2009 eu não podia alterar a minha identidade de género só pelo facto de ser casada. Porque o casamento de pessoas do mesmo sexo não era permitido em Portugal. Portanto, eu para alterar o meu género tinha que me divorciar. Não podíamos manter-nos duas mulheres casadas. Duas mulheres casadas não era permitido. Depois, na altura, era preciso meter uma ação contra o Estado português, esperar 3 ou 4 anos para que o juiz, portanto, o tribunal onde nós metíamos a ação, viesse a dar-nos razão 3 ou 4 anos, porque as coisas não eram decididas assim de um momento para o outro. Portanto, a maioria das pessoas desistia dessa ideia. Depois, a partir de 2011, 2012, era possível nós alterarmos a nossa identidade de género. Portanto, as pessoas estrangeiras podiam alterar a sua identidade nas conservatórias, mas para isso era necessário um relatório médico que aferisse dessa mesma, não sei bem como é que eles se referiam na altura, disforia de género, que aferisse dessa disforia de género, e era um relatório médico, em primeiro lugar, que no nosso país só havia 15 médicos aptos a passarem, portanto, era uma lista que a Ordem dos Médicos punha de médicos, seriam aptos a passar esses relatórios. Não bastava um relatório. Desses 15 médicos, nós tínhamos que ter 2 relatórios de 2 médicos. E só depois de termos esses 2 relatórios é que nós podíamos ir à conservatória a mudar a nossa identidade. Pronto, para além de ter que pagar os tais 200 euros de emolumentos. Porque não é toda a gente. Um país que naquela altura... vamos lá ver, o salário mínimo nacional não era muito mais, podia ser 300 ou 400, mas uma coisa é certa, era bastante, porque um país que tinha na altura um salário mínimo de 400, 500 euros, ou nem isso, tinha que ser logo metade só para alterar. Depois, ao alterar o assento de nascimento, tínhamos que alterar também o bilhete de identidade. Eram mais 16 ou 17 euros. E depois, nem todas as conservatórias do país o faziam. Nós tínhamos que ir a conservatórias centrais, que normalmente no Grande Porto ou na Grande Lisboa. Portanto, tudo isso eram impedimentos que faziam com que as pessoas se mantivessem
e não alterassem o seu género. Quanto ao direito, claro que é óbvio que nós, ao estudarmos direito, apesar de a teoria não estar relacionada com a prática, porque é verdade, eu acabei de dizer há pouco que a minha faculdade de Direito, onde eu me licenciei e fiz o mestrado em Direito Criminal, me negou a alteração dos meus diplomas. Ou pelo menos pediu-me emolumentos que eu já tinha pago antes. Porque se fosse a primeira vez... Mas não, eu já tinha pago esses emolumentos antes, como Francisco. E eles queriam que eu voltasse a pagar. Só para mudar de Francisco para Francisca, praticamente, era pouco mais que isso. Portanto, a própria Faculdade de Direito negou-me o direito a fazer a alteração do meu nome e ainda hoje os meus diplomas, e que estão lá no escritório, não tenho problema nenhum. Também aquilo está em letras já no romanas, também não se entende lá muito bem. Mas uma coisa é certa, os meus diplomas estão com o mesmo nome. Não alterei nada, porque eu não vou estar... Porque atualmente ainda é obrigatório, e pelo menos pode ficar ao critério das faculdades. Mas a minha faculdade nunca me entrou em contacto comigo para dizer, venha aqui que a gente altera, gratuitamente, pelo menos. Portanto, os meus diplomas, e ainda bem que a Ordem dos Advogados não pôs inconvenientes nenhum nisso. Agora, claro que o estudo do direito, como o próprio nome indica, claro que nos abre outros horizontes e, pelo menos, demonstra-nos que, relacionado pelo menos com a dignidade da pessoa humana, foi uma das coisas que eu tomei muita atenção, foi das coisas que me fez pensar, foi precisamente essa parte do direito constitucional, da dignidade da pessoa humana, que eu digo assim, pronto, vamos lá ver, o principal nisto tudo é que nós tenhamos a nossa própria dignidade, porque ninguém, vamos lá ver, ninguém que seja mulher e que seja tratado como homem ou vice-versa, consegue ter a dignidade ali sem estar, pelo menos, beliscada. Não sei se respondi à questão, mas... Antes de mais agradeço. Em relação à questão da exposição, em relação aos meus pais, nunca, não acho que seja prejudicial, porque eu acho que eles foram o motor que impulsionaram tudo isto que me aconteceu, não é? Todo o meu percurso e tudo aquilo que eu consegui. E eu penso que a exposição em demasia pode ser prejudicial quando não haja um objetivo plausível, mas eu acho que é fundamental. E é por isso que eu muitas das vezes aceito e até faço quilómetros sem ganhar nada em troca, para poder mostrar às outras, principalmente às outras crianças e jovens ciganos, que é possível e que podem concretizar sonhos, e muitos deles têm sonhos e não têm motivação. E já fui contactada por jovens, os quais me disseram que estavam prestes a desistir e não desistiram porque viram o meu exemplo. E porque conseguiram o meu contacto e falaram comigo, e eu lhe dei força e continuo a dar. Hoje em dia continuo a dar apoio a principalmente jovens ciganas que eram supostamente para deixarem de estudar, e entretanto consegui intervir nesse sentido, inclusive com a família, para continuarem a estudar. Ou seja, acho que é sempre bom dar o exemplo para poder também fazer a diferença. Tenho aqui ainda duas perguntas que entrarão a partir de casa. Recordar também que quem está a ver a partir de casa, se quiser pode deixar a sua pergunta. E diz à doutora Alcina, eu acho que aliás passemos a publicidade, diz: eu sou estudante de Direito, estou a gostar imenso de ouvir, gostava de saber se a doutora Alcina, apesar de ser o rosto de uma causa, há alguma área em particular do Direito para a qual se sente mais vocacionada, numa altura em que se prepara para começar com o seu novo escritório. Antes de mais, obrigada pela pergunta e obrigada também pelo carinho. Sim, porque para Direito Penal, eu estou sempre mais vocacionada para Direito Penal, embora eu acho que na minha zona não vou trabalhar tanto, onde vou abrir o escritório, não vou trabalhar tanto com Direito Penal como gostaria.
Vou trabalhar mais talvez com direito civil, creio que sim. Tenho aqui outra pessoa que também nos vê em casa e a quem vamos agradecendo as perguntas e que no início eu disse, a doutora Francisca Solange tem escrito um livro e já falou sobre ele durante a conferência e pergunta-nos, esta pessoa que nos vê a partir de casa, que é se há algum sítio em especial onde possa encontrar à venda este livro ou se os podem ajudar porque gostariam de ter acesso à compra do livro e, portanto, ajudar a perceber onde é que este livro pode estar. Eu atrevo-me desde já a dizer nas edições Vieira da Silva, mas a senhora naturalmente poderá também ajudar-nos. Pronto, o meu livro, muito por causa destas questões pandémicas, porque eu fiz a apresentação em 2019, se não me engano, em Lisboa, na Biblioteca Municipal de Lisboa. Não, 2019 não, foi mesmo no início de 2020, quando começou a pandemia do Covid, e já aí já foi bastante afetada, apesar de ter bastantes pessoas ainda em Lisboa a assistirem ao lançamento do livro, o lançamento acabou por ser afetado. Depois tive a marcação em Matosinhos, porque fiz uma em Lisboa e outra na zona do Grande Porto, e era Matosinhos que mais me dizia para fazer a apresentação. E tive marcada por 2 vezes na Biblioteca Floribela Espanca, em Matosinhos, que depois acabaram por ser canceladas, acabaram por não acontecer, e só aconteceu há relativamente pouco tempo, talvez, não tenho bem a certeza, mas há coisa de 1 ano e meio mais ou menos, na mesma Biblioteca Floribela Espanca, em Matosinhos, em que teve quem fez o lançamento do meu livro foi a doutora Clara Sotomayor, e que podem ver no Google, marcando Francisca Solange, advogada, aparece lá praticamente toda a informação relacionada com o livro. Agora, se forem ao meu Facebook, tem lá o meu contacto telefónico, em que basta ligarem-me ou mandar uma mensagem privada, que eu faço-lhes chegar o livro, o preço que, já agora vou falar nele, não é? O preço que ele está de venda ao público é de 16 euros, mas eu faço chegar a qualquer lado do país sem quaisquer outros custos associados. O pagamento pode ser feito por Amway, por transferência bancária, eu facilito aquilo porque é no meu interesse. Aliás, infelizmente, como digo, os vários lançamentos aconteceram. O dia que eu fiz o lançamento em Matosinhos foi o dia, na segunda ou terceira vaga do vírus Covid, que teve mais casos em Portugal. Portanto, eu recordo-me, não sei em que dia foi, já não me recordo bem, e claro que tudo isso afetou o lançamento do livro. Mas é do meu interesse, precisamente porque eu luto pelos direitos dos mais frágeis. Pelos direitos dos mais fortes não vale a pena, porque eles têm força suficiente para conseguir aquilo que querem, mas eu luto pelos direitos dos mais frágeis, e o meu livro, acho que pelo menos, vamos lá ver, está relacionado, porque o meu livro tem à volta de 400 páginas, não estou agora já bem certa, porque a minha memória às vezes ela foca-se mais noutros casos de maior importância e só as primeiras 140, 150 páginas é que têm a ver com a minha biografia, porque as restantes, portanto a maioria do livro, contém ensinamentos que eu fui aprendendo nesses tais caminhos tortuosos, porque foram realmente caminhos tortuosos, e como eu digo, os conhecimentos que eu fui adquirindo são conhecimentos que ninguém mais conseguiu adquirir, porque para os adquirir teria que ter passado por esses caminhos que eu passei, e acho que são conhecimentos bastante importantes para o desenvolvimento, sobretudo, das questões de igualdade numa sociedade. E é isso que eu me debato, e no meu livro deixa-me pelo menos muitas questões relacionadas não só com
não só com a igualdade de género, mas com a igualdade entre etnias, entre raças, entre orientações sexuais, orientações de género, como os problemas que existem nas próprias sociedades relacionadas com o poder. Com o poder, não só o poder do Estado, o poder dos governos, mas o poder económico, por exemplo, é um dos grandes flagelos que nós temos na sociedade, é o poder económico, porque é esse que acaba por nos reger, a gente queira ou não, é o poder económico que acaba por prevalecer relativamente a outros poderes, e claro que as minorias ou as pessoas mais fragilizadas acabam por ficar para trás. E o meu livro é sobretudo uma questão, vamos lá ver, de ensinar às pessoas como se fortalecer, porque a verdade é essa, a partir do momento que eu consegui ficar forte, eu não sinto discriminação, eu não sinto que alguém me olhe de forma menos digna do que eu sentia antes. Quando nós estamos frágeis, as coisas são totalmente diferentes. Mas quando nos fortalecemos, claro que já vemos um mundo completamente diferente. E se calhar não vemos um mundo tão hostil como víamos antes, quando estávamos mais frágeis. Portanto, por mensagem privada, no meu Facebook, eu faço chegar em 2-3 dias. Pronto, chegamos então ao fim da nossa conversa. Quero agradecer imenso a vossa presença. Temos aqui umas pequenas lembranças que vos vou oferecer no fim, porque a doutora Francisca é disposta, a doutora Alcina não é, por isso vai levar uns pequenos miminhos da nossa terra para também se recordar. E pronto, espero que tenham gostado também de estar aqui, que foi com certeza muito esclarecedor para todos nós e gostei imenso de aprender mais sobre direito, porque também não é a minha área, tal como referi. E pronto, queria desejar muito boa noite a todos e continuação de um excelente fim de semana. Eu é que agradeço. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada a nós.